Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 186 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Blue Sky como Rodrigo Casarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta se cadastrar no página5.substack.com. Link na descrição do episódio. E quem quiser contribuir com uma grana para fortalecer o trabalho, pode assinar a versão paga da News. Além de dicas exclusivas, os assinantes podem participar de encontros virtuais e do clube de leitura da página 5. As nossas próximas leituras serão Diorama, de Carol Ben-Simon, tema do encontro agora de setembro, Cidadã de Segunda Classe, de Bushi Emecheta, livro do Papo de novembro, e, para fechar o ano, O Castelo, de Franz Kafka, em dezembro. Abre aspas. Em tempos de fanatismo, deixar uma porta de sabedoria entreaberta. Em tempos de polarização, explorar o que há de comum entre nós. Em tempos de intolerância, falar de coisas de humanidade. Em tempos de ódio, ser teimoso, mas manter o bom humor perante as adversidades. E contar histórias. Porque as histórias trazem consigo muita coisa agarrada. As histórias e a memória das nossas histórias são, afinal, o que faz de nós humanos. Esse trecho de agora, agora e mais agora parece ser uma boa definição para o que Rui Tavares faz no trabalho que primeiro deu origem a um podcast durante a pandemia e, pouco depois, virou um livro que acaba de ser publicado no Brasil. Em Agora, Agora e Mais Agora, Rui percorre mais de 1000 anos para mostrar como alguns grandes seres humanos se portaram em momentos bicudos de nossa história. Ao se debruçar sobre Al-Farabi, por exemplo, lembra de uma espécie de iluminismo perdido do Oriente, capaz de se opor a fanatismos diversos. Historiador e político, hoje deputado na Assembleia da República de Portugal e vereador na Câmara Municipal de Lisboa, Rui olha para o passado e estabelece pontes com enrascadas que vivemos no presente. A distância entre um pensamento mais urbano e cosmopolita, de outro mais rural e conservador, e aqui faço uma simplificação bem canhestra, não parece muito diferente das rusgas que tínhamos entre guelfos e gibelinos na Península Itálica, ali pelo século XII. É entre filósofos e escritores, acima de tudo grandes humanistas, que Rui transita para criar ensaios, ou memórias, como prefere chamar, nos quais a cultura, a tolerância e a sabedoria aparecem como elementos fundamentais para a construção da ideia que fazemos de humanidade e de ser humano. Rui Tavares, muito obrigado pela presença no podcast da Página 5. Rui, é uma alegria conversar contigo sobre o agora, agora e mais agora. Eu acho que foi o único podcast na vida que eu não só ouvi inteiro, mas ouvi 2 ou 3 vezes inteiros. E gostei muito de vê-lo agora em livro, mantendo a essência dele, ainda com algumas diferenças para na hora que vai para o texto mesmo. E graças ao seu podcast, eu pude me aprofundar numa figura que eu achei fascinante, que eu só conhecia de nome, não conhecia tão a fundo a história, que é Al-Farabi. E é a partir de Al-Farabi que você desenvolve essas 6 memórias do último milênio que você apresenta no Agora e Mais Agora. Como que o Al-Farabi se transformou para você, não só no personagem histórico, mas em alguém sobre quem você queria se debruçar, alguém que você queria mergulhar? E como que foi ter esse contato tão próximo com esse cara fantástico? Então, obrigado, Rodrigo. Eu fico sempre muito feliz com a repercussão que o podcast teve, principalmente aí no Brasil. Eu não tinha nada a certeza quando comecei que as pessoas iriam gostar. Foi o meu primeiro podcast. Eu tinha segurança na história que eu queria contar, porque sabia mesmo que a queria contar. Mas queria contá-la em livro, não é? Portanto, para quem seguiu o podcast, eu estava a preparar um livro, fui interrompido pela pandemia, tive a sorte de um ou 2 dias antes de ficarmos todos encerrados, de me reencontrar com a minha família, porque eu estava nos Estados Unidos
e a minha família, mulher e dois filhos, estavam em Portugal e a gente encontrou-se no meio do Atlântico, no arquipélago dos Açores, que pertence a Portugal, mas que está a meio caminho entre a Europa e a América. Uh, e aí, com os filhos, crianças pequenas, era difícil continuar a escrever o livro e ele transformou-se em podcast. A primeira vez que eu ouvi, não gostei da minha voz, e não tomei cuidado nenhum com uma coisa que eu normalmente, quando estou no Brasil, ou mesmo agora falando para um podcast brasileiro, tomo, que é com falar mais devagar e articular mais, porque eu sempre fui muito ciente de que o meu sotaque de lisboeta, que fala muito rápido e come as vogais no Brasil, nem sempre era muito compreensível. E então, quando o podcast começou a ter uma resposta do lado do Brasil e uma resposta muito afetiva, de facto foi uma coisa muito feliz para mim. E este, agora e mais agora, na verdade, é feito desses fios todos, dessas pequenas coincidências, dessas vontades de querer fazer a coisa, ligando mais à intuição, sem completamente perder a razão, e, mas acima de tudo, sem não querer perder nenhum dos laços afetivos que se vão acumulando. E para começar com a história do Alfarabi, ela também tem a ver com isso. Eu tinha ouvido o nome do Alfarabi numa aula de História das Religiões Medievais, dada aqui em Portugal, quando eu estudava, por um grande historiador português que morreu no ano passado, chamado José Matoso, que é um homem que tinha sido monge, ele tinha sido monge beneditino, depois largou a vida religiosa, mas tinha assim uma aura quando dava as aulas que nos fazia aproximar daquele tipo de espiritualidade beneditina, mesmo para alunos que não fossem religiosos, como era o meu caso. E ele mencionou o Alfarabi como um filósofo muçulmano, tinha influenciado filósofos tanto cristãos como judaicos, e cujo nome, Alfarabi, dá origem à palavra alfarrábio, que quer dizer livro antigo. E aqui em Portugal, ao contrário de no Brasil, alfarrabista é até o nome de uma loja, as lojas a que vocês chamam de sebos. E eu fiquei com esse pedaço de informação na minha cabeça, uh, e durante anos não ouvi falar do Alfarabi de novo. Passado muitos anos eu estava em Florença como pesquisador convidado do Instituto Universitário Europeu e comprei numa livraria um livro de filosofia medieval que tinha o interesse de não ser só nem filosofia cristã, nem filosofia judaica, nem filosofia muçulmana, mas as três. E dentro da filosofia das três tradições religiosas, a ligação muito clara ao passado helénico, ao passado grego. O primeiro filósofo desse livro era Alfarabi. E quando eu li os excertos que foram escolhidos para aquela antologia, houve duas coisas que assim imediatamente quase que me avassalaram. Uma era a qualidade da escrita dele. Tem uma escrita que não é só filosófica, é quase literária. O livro que estava ali presente nessa antologia é um livro que às vezes é traduzido como A Cidade Virtuosa, mas cujo verdadeiro título em árabe é O Livro das Opiniões dos Habitantes das Cidades. E descreve vários tipos de cidades. A cidade que é obcecada por dinheiro, a cidade ignorante, a cidade do vício, a cidade da virtude, uma cidade que ele chama a cidade timocrática, não é democrática, mas timocrática, vem de uma palavra grega, timos, que quer dizer, tem a ver com questões de honra e reputação, portanto é a cidade na qual toda a gente está obcecada com a imagem que os outros fazem de nós. E eu, quando li aquilo, pensei um pouco nas redes sociais de hoje em dia, só é quase como se fossem essa cidade timocrática
de que falava esse filósofo de antes do ano 1000, e tinha uma coisa muito peculiar, que era que mesmo ao contrário dos filósofos gregos nos quais ele se baseava, o Al-Farabi era um otimista em relação à democracia. Ele não, ele não dá por adquirido que a democracia tenha que se converter em demagogia e depois em tirania, como o Aristóteles e o Platão achavam. E isso foi a segunda coisa que me interessou muito. E eu fiquei com o Al-Farabi na cabeça o tempo todo. Passado uns anos estava nos Estados Unidos, tinha, como sempre, coisas que eu tinha que fazer, prazos para entregar um livro, no caso uma história de Portugal que eu coordenei, aliás com vários autores brasileiros também, que se chama Portugal, uma retrospectiva, e aquilo era uma obra com 25 pequenos volumes, era muito trabalhosa, e eu, na verdade, não devia de maneira nenhuma ser indisciplinado em relação ao meu trabalho, nem ser preguiçoso, nem perder tempo com outras coisas, mas um dia entrei numa biblioteca e pensei, vá, deixa ver se tem alguma coisa sobre o Alfarabi. E tinha uma coisa, tinha outra, tinha mais outra, tinha uma estante, tinha uma prateleira, tinha quase uma estante inteira, e eu passei ali uns dias pensando, olha, por uma vez na vida eu não me vou sentir culpado por não estar a cumprir com uma obrigação. Eu vou só ler aquilo que eu tenho vontade. E depois pensei, agora tenho vontade de escrever e quero começar a escrever. E escrevi o que no fundo foram as primeiras páginas do livro. E depois pensei, este livro, na verdade, é o agora, agora e mais agora. Ou seja, juntaram-se duas ideias. O Alfarabi levou-me a um livro porque, na verdade, eu não sabia que tipo de livro é que eu estava a escrever. Era um livro de história, era um livro que tinha a ver com filosofia, mas eu estava interessado em contar coisas que normalmente não aparecem nos livros de filosofia. Quem é que era o Rui, Alfarabi? eu vou até colocar Sim. uma camada já dessa parte, porque eu gostaria de falar disso contigo. Você fala de Alfarabi, depois você vai falar de Guelfos Gibelinos, vai chegar nos Uhum. Quakers, vai amarrar tudo com Spinoza. É um livro de história, é um livro de filosofia, e você se calca no real, mas é preciso ter uma criatividade muito grande para estabelecer os laços que você estabelece, né? Para você encadear a história da maneira que você encadeia. E eu acho que é preciso mais ter uma certa inconsciência e começar gradualmente a chegar a um ponto na minha trajetória enquanto historiador e escritor em que não estou já tão incomodado com, ah, ah, digamos, as restrições, não é, da disciplina, em termos de géneros ou de formatos. O que é que eu quero dizer com isso? Um historiador, ele é definido por um contrato com o leitor, que é aquilo de que o historiador fala é, tanto quanto possível, no maior dos seus esforços e no melhor do seu empenho, verdade. Quando um historiador fala de qualquer coisa que não é verdade, ele ou ela avisa antes. Não é? Se a gente especula, a gente diz, olha, a gente tem aqui uma lacuna, não há documentos, vai ter que preencher com a imaginação, mas atenção, leitor, aqui é a imaginação. Esse contrato eu mantenho por inteiro, eu não me desvio dele. Agora, as outras coisas, se um livro de história tem que ser só sobre um tema, se um livro de história tem de começar por um capítulo em que é a revisão da literatura anterior, um capítulo de metodologia, isso aí eu não liguei muito, para ser honesto. Eu escrevi um livro de historiador enquanto escritor. Eu acredito que o historiador é um dos vários escritores que a gente pode ser. O escritor enquanto professor, enquanto pedagogo é uma coisa, o escritor enquanto pesquisador, investigador é outra, mas o escritor, quando escreve, é um escritor. E o escritor e o historiador académico que pensa que não é um escritor, pensa que a qualidade literária e a forma como as palavras são encadeadas não conta, eu acho que está a fazer um desserviço
à própria historiografia. A historiografia precisa de um certo entendimento do talento, da intuição, da imaginação literária para conseguir fazer aquilo que é, no fundo, o objetivo de todo o historiador, que é conseguir que a gente faça uma coisa que é impossível. Portanto, operar um milagre que é a gente, neste tempo, conseguir entender as pessoas dos tempos passados. Como fala um historiador francês que foi meu professor, é, no fundo, falar com os mortos pelos olhos, ou ouvir os mortos pelos olhos, não é? Para a gente ler os documentos e a gente ouve falar as vozes do passado e depois a gente tenta traduzir essas vozes do passado para o presente. E para isso há uma canga académica, às vezes, que obriga as pessoas a fazer sempre o mesmo tipo de artigo, com o mesmo tipo de monografia, etc., que eu acho que às vezes não ajuda. E aí, o agora, agora e mais agora, como não era uma encomenda, não era uma obrigação académica, não era uma dissertação, não era uma tese, eu decidi, eu vou fazer como eu quero. Aliás, isso depois tornou-se a epígrafe. Eu pesquisei mais para encontrar uma epígrafe latina, que a gente não sabe de quando é, mas de algures do Império Romano, da Itália do Norte, de alguém que, depois de morrer, alguém pôs ali no túmulo dele, talvez até tenha sido a pedido do próprio defunto enquanto vive, a palavra, a frase latina feci quod volui, quer dizer, fiz o que quis. E eu neste livro eu fiz o que quis. E isso foi muito libertador e melhor ainda quando a gente faz o que quer e depois começa a entender que aquilo também era o que as pessoas queriam ler, o que muita gente queria ler. E você faz o que quer e com uma coisa que eu gosto muito no seu trabalho, no seu texto, são as pitadas de humor. Hum. O humor é um elemento importante para se cativar esse leitor, para se aproximar desse leitor e para fazer com que a história fique saborosa, não? E não humor escrachado, não humor de stand-up que nem a gente vê por aí, mas Hum. ter um clima bem humorado que pode favorecer a um sorriso mais do que de repente uma risada. Sim, a ideia do humor é também deixar para lá aquela parafernália que a gente às vezes tem de uma grande seriedade quando fala de figuras que a gente normalmente encontra onde? Nas enciclopédias, nas estátuas, não é? Das praças e das ruas da cidade, e a gente pensa assim, Cervantes, Camões, não é? Quer dizer, Machado de Assis, quem quer que seja, a gente pensa assim, uau, o grande homem que tem uma estátua, está na enciclopédia. Eh, Todo o grande respeito por essas pessoas, acho que deve passar por tirá-las da enciclopédia para poder dizer a nós, aos contemporâneos, aos presentes e em particular aos jovens, olha, eram pessoas de carne e osso. Quando escreveram isto ou quando fizeram aquilo, tinham 20 anos, tinham 25 anos. Eram homens e mulheres que tinham os mesmos pensamentos que têm homens e mulheres ainda hoje. Então, essa tarefa que eu chamo desenciclopedizar, não é? Ou seja, tirar a figura da enciclopédia, não porque ela não mereça estar lá, pelo contrário, mas porque falta ver o lado corrente, corriqueiro daquela personagem, é para fazer isso o humor desempenha uma parte do papel. Até porque a ideia de tirar a figura da enciclopédia, ela não tem só um intuito pedagógico, ela também tem um intuito cívico, não é? Significa que para, as- para os nossos contemporâneos nós podemos dizer assim, olha, estas coisas que às vezes a gente acha que são extraordinárias, grandes atos humanitários, grandes atos cívicos ou outros de grande coragem democrática e por aí afora, não foram feitos por pessoas uh, que vieram de Marte, foram feitos por pessoas como nós. Quer dizer que nós também podemos, nós também devemos ter a mesma grandeza em nós. Não nos devemos demitir de transportar uma certa respiração, ambição de uma certa grandeza. E então,
o humor ajuda um pouco a atenuar, não é, assim, o peso dessa responsabilidade. Depois ainda há outra coisa, o próprio Agora, Agora e Mais Agora, o título, ele vem de um acontecimento triste, não é? Vem daquele acontecimento que tem a ver com um derrame que uma bisavó minha teve, uma bisavó que eu nunca conheci, e ela, depois do derrame, houve um momento muito longo da vida dela que ela só dizia essa frase: agora, agora e mais agora. E ela, com isso, ela conseguia dizer tudo. Ela conseguia zangar-se, ela conseguia ser carinhosa, fazer perguntas, dar respostas, apenas pelas modulações da voz, quando ela dizia agora, agora e mais agora, de uma maneira mais doce ou de uma maneira mais dura. Mas, na verdade, essa frase com que ela ficou, a única frase com que ela ficou, é a frase que a gente tem para a nossa vida toda. A nossa vida toda é uma sucessão de agora, agora e mais agora. Agora o que é que vai acontecer, não é? Agora se eu perder o emprego, agora se essa guerra alastrar, agora que vem aí essa pandemia, agora que me apaixonei, o que quer que seja. Na verdade, tanto as pessoas, não é, cujos nomes estão nas enciclopédias e escreveram aquelas obras completas em vários volumes que ocupam, não é, prateleiras de bibliotecas, como qualquer pessoa com quem a gente se cruza na rua, na verdade, todo o seu percurso de vida é uma espécie de uma luta constante com os seus agoras, agoras e mais agoras, com estar ou não estar à altura daquilo que nos acontece. Também aí o humor, um momento de respiração, de corte com esse peso, é uma coisa sempre, sempre necessária. E embora no caso do historiador não se aproxime, não é daquilo que tu dizias há pouco, não é como uma coisa de stand-up comedy, mas às vezes eu penso se não haveria um papel para uma espécie de stand-up historian, não é? Em que as pessoas simplesmente chegavam a um lugar, não sei se seria um bar ou outra coisa qualquer, e a única coisa que iriam ouvir era historiadores sem todas aquelas obrigações académicas de prestar provas, simplesmente falando das razões porque, na verdade, os historiadores se tornam historiadores, que é um desejo de compreensão, um desejo de ir ao passado, buscar coisas que a gente possa traduzir para o presente. Você falando dessa forma, me vem à cabeça o Luiz Antônio Simas. Não sei se você conhece o trabalho do Simas, mas é um historiador brasileiro muito ligado à história do Rio de Janeiro. E hoje ele dá aulas públicas no Rio de Janeiro, em praças, em bares. Então não é um stand-up, nada disso, mas ele trata com essa leveza, trata com a história com esse sabor e faz com que as pessoas ali no entorno dele se encantem por aquilo que ele está contando. Então, ele faz esse movimento de se aproximar do público com esse talento, com essa leveza, principalmente, com esse olhar para a história, um olhar para a história como uma história em movimento, com a história um lugar muito vivo, não essa coisa condensada às enciclopédias, né? Sim, eu acho que esse movimento é muito bem-vindo. Olha, por exemplo, em Itália há um historiador medievalista chamado Alessandro Barbero, que também tem o- uma, também tem muitos seguidores através de podcasts. Ele, no fundo, o podcast tem palestras, aulas dele, umas talvez a gente goste mais do ponto de vista académico, outras menos, mas são muito interessantes. Ou há aí no Brasil o Noites Gregas, não é? Do Moreno também, que é muito interessante em tudo o que tem a ver com mitologia grega, e eu acho importante que os historiadores recuperem esse lado da sua função, que é um lado público, talvez mais importante do que o número de citações ou de, sei lá, linhas de um currículo para um projeto ou uma bolsa, que por muito importantes que sejam, às vezes se restringem a um nicho muito específico, e que quando os historiadores ficam muito enfornados só em falar para os outros historiadores, deixam muitas vezes a história ser trabalhada por outras categorias profissionais, umas que fazem bem, outras que fazem mal. Mas pior do que isso, não é tanto uma questão de quem é que tem o lugar de fala sobre a história no espaço público, é os próprios historiadores, numa fase em que estavam muito empenhados em só
não é, construir o seu caminho muito profissionalizante dentro da academia, eh, terem tido como consequência, de certa forma, se demitirem das perguntas que os seus concidadãos lhes faziam. Eu fui alertado pela primeira vez para isso aqui em Portugal, em Braga, mas por uma pergunta feita por um professor de escola secundária, um professor brasileiro, e eu não sei o nome desse professor que me fez essa pergunta, mas eu nunca esqueci. Ele dizia ali por talvez 2010, 2011, estávamos ainda na fase da crise financeira, ainda antes de todas essas crises de representação democrática que estamos a viver, embora para alguns de nós historiadores fosse evidente que essa era a progressão que a gente ia viver. Que, na verdade, a crise financeira iria, de certa forma, desencadear uma crise económica e social que, por sua vez, teria como consequência uma crise do Estado de Direito, da democracia e dos direitos fundamentais. E esse colega perguntou assim, Rui, você não acha que a gente, neste momento, a gente falha na nossa missão quando as pessoas nos perguntam sobre as repetições da história ou as lições da história e a nossa resposta, a resposta académica, profissional, não é? A resposta mais segura de um historiador é dizer: não, não, esperem lá, não há nada disso. A história nunca se repete, a história não serve para nos dar lições, a história é uma disciplina académica, eh, metodologicamente neutra, muito, de certa forma, muito eh, desidratada, quase eu diria. Uh, e eu, quando ele fez essa pergunta, eu achei que ele tinha razão, porque durante muito tempo as pessoas perguntaram-me: olha, nos anos 20 e nos anos 30 foi assim, a ascensão do fascismo foi assim, e a minha resposta era sempre uma resposta que tendia a enfatizar as diferenças. Não, repara, não é a mesma coisa. Um, e, e com o andar do tempo, às vezes a gente dá-se conta que as diferenças estão em tudo o que é irrelevante. Quer dizer, na verdade, o que é que importa se os fascistas dos anos 30 usavam, não é, camisas verdes, azuis, castanhas ou negras, se usavam chapéus com penachos na cabeça e hoje não usam? Essa não é a parte relevante. A parte relevante é a vontade de poder, de exercício de repressivo sobre uma sociedade, uma espécie de vontade de controlar a mudança impondo um outro tipo de mudança que é uma espécie de revolução reacionária. Na sua essência, de facto, a história, naquilo que é irrelevante, mas naquilo que é relevante, ela tem repetições. E como a gente evita dizer isso, os historiadores muitas vezes demitem-se de uma participação no espaço público que eu acho que não é boa. Ao passo que a gente vê os economistas, todos os anos os economistas estão no espaço público, todos os anos os economistas fazem previsões, todos os anos os economistas se enganam e no ano seguinte os economistas estão lá e fazem previsões outra vez. Quer dizer, não, uh, e isso muitas vezes era uma razão para escárnio. E eu acho que fazem bem. Porque, de facto, um académico que é académico, um intelectual que é intelectual, tem que estar no espaço público e não tem que ter medo de se enganar. É muito pior ficar silencioso, porque esse é um tipo de erro de uma magnitude ainda maior do que exatamente falhar ali uma metáfora, uma analogia ou uma comparação com as quais a gente tem o cuidado possível e vai fazendo o nosso, vai cumprindo com a nossa missão, que é de transmissão de conhecimento e não é, de despertar cívico também dos nossos concidadãos. Esse foi um ponto sobre o qual eu escrevi algumas vezes num passado mais ou menos recente, nesse processo todo que o Brasil viveu, né, de ascensão da extrema-direita, do neofascismo, de como, por meio da literatura, eu buscava dizer, olha, é importante a gente olhar para o que, sei lá, o Eric Vuillard está apresentando aqui na ordem do dia, sobre a corrosão democrática na Alemanha nos anos 20 e a decepção com a República Alemã e de como que ali o fascismo vai sendo alimentado, grupos de poderes vão abraçando Hitler, a polícia vai se transformando numa milícia,
que não adianta a gente esperar ter campo de concentração para depois falar, olha, não é que era nazismo mesmo? Pô, é melhor a gente entender o processo para encontrar os pontos de paralelo no processo que a gente tem vivido e, quem sabe, poder frear, né? Não adianta esperar até a catástrofe completa para depois falar, poxa, e não fizemos nada, não é mesmo? Mas seguindo nesse caminho, eu acompanhei a sua fala na Feira do Livro aqui de São Paulo, no Pacaembu, e em um determinado momento você falou de como que a desesperança, essa sentimento apocalíptico que a gente tem, acaba por favorecer a extrema-direita. Uma pessoa desesperançada, uma pessoa completamente desiludida da vida, ela vai cuidar do seu, vai se fechar no seu, na sua casa, vai votar em quem promete defendê-la até a última instância, mesmo que se essa seja uma promessa falsa, e não vai se preocupar em construir algo, já que tudo vai acabar. E você falava da importância de se ter um olhar esperançoso para o futuro, de ter um olhar propositivo para o futuro. Da onde tirar legitimamente essa esperança, Rui? Na hora que você acorda e vê o mundo como está, quais são os elementos que você olha e fala, bom, aqui eu enxergo esperanças reais, aqui eu me fio para ser um cara otimista. Não, eu, na verdade, eu acho que não é tanto a esperança contra o medo que é o desafio que a gente pode ganhar, não é? A gente vê muito isso em eleições, normalmente, muitas vezes, quando está um democrata, seja mais de centro, centro-direita, centro-esquerda ou esquerda, contra alguém da extrema-direita autoritária, a gente sabe que a extrema-direita autoritária ela tira muito combustível da expressão do medo. Porque o medo é um sentimento, em primeiro lugar, muito monopolista. Quando a gente tem medo, a gente não consegue sentir mais nada. E porque até dentro do próprio medo há uma hierarquia de medos, não é? Quando a gente tem medo, sei lá, de não conseguir pagar as contas até ao fim do mês, se alguém vem falar do medo que o planeta se acabe daqui a uns milénios, claro que o planeta acabar é uma coisa muito pior do que eu não conseguir pagar as contas, mas eu não pagar as contas é uma coisa desse mês. É disso que eu tenho medo agora e os medos são monopolistas entre si. Um medo tapa os outros. Se eu tiver medo de morrer agora na rua num assalto ou num crime à mão armada, eu também não vou pensar que não tenho as contas para pagar no fim do mês. E, portanto, há uma hierarquia de medos que a extrema-direita vai utilizando em seu benefício. E contra isso há vários tipos de respostas que os democratas, mais progressistas, mais liberais, mais de várias estirpes, propõem. Uma delas é a esperança. Não é? A gente tem muito aquelas eleições. Essa eleição foi a esperança contra o medo, não é? O medo venceu a esperança vai vencer o medo. Aí no Brasil, também mais recentemente, o amor contra o ódio, que é uma versão um pouco diferente e melhor, em meu entender, por uma razão. Que eu normalmente, para explicar bem, vou buscar a Spinoza. Spinoza, no fundo, diz que a esperança e o medo são dois sentimentos gêmeos, porque ambos se reportam a acontecimentos no futuro que podem ocorrer ou não. Simplesmente, no caso da esperança, a gente quer que eles ocorram, são acontecimentos positivos. No caso do medo, a gente quer que não ocorram, são acontecimentos negativos. Quando não ocorrem os tais acontecimentos que nos geram medo, nós podemos ter uma sensação de alívio. O que quer dizer que também quem excita o medo das massas, quando depois esses medos não se concretizam, as pessoas pensam, bem, é melhor do que eu pensava. Não é? Quem promete esperanças e depois, de alguma forma, não consegue fazer com que essas esperanças se concretizem, deixa em seu lugar a frustração. A frustração é um subproduto quase inevitável de uma política da esperança quando ela não entrega aquilo que ela prometeu, quando ela não cumpre com aquilo que ela prometeu. A gente vê muito isso na sequência de eleições nos Estados Unidos entre Obama 2008, Obama 2012 e Trump 2016. Há poucas coisas piores em termos políticos do que esperanças que não se concretizaram.
porque o ricochete dessa esperança não cumprida é a frustração. A frustração essa que pode gerar rancor, pode gerar ressentimento e pode levar as pessoas a votarem, no fundo, na desesperança, no contrário da esperança, dizem assim. Quer dizer, eu não vou acreditar naquela esperança, porque eu acreditei naquela esperança, ela foi bonita, ela não se concretizou e eu senti humilhação pelo facto da esperança não se ter concretizado. Porque agora o meu vizinho, o meu primo, não é, o meu amigo e colega de trabalho pode dizer, não é, tu foste um tonto. Tu acreditaste naquelas palavras bonitas e elas não se concretizaram. Então, eu proponho substituir essa política da esperança no campo democrático, no campo progressista, por uma política que seja mais baseada no desejo. Porque o desejo leva à ação. E a ação, por sua vez, cria razões para as pessoas acreditarem em coisas. Eu creio que o desejo é das poucas coisas que é maior do que o medo. Não é? Quando a gente vê, até na nossa vida pessoal, não é? Uma pessoa tem o seu objeto de desejo, sei lá, quer dizer, amoroso, o que quer que seja. Tem medo de falar com aquela pessoa. Mas só o desejo pode levar a ultrapassar o medo, não é? Uh, o meu pai tinha uma expressão muito rural, muito lá da aldeia, como a gente diz aqui em Portugal, onde as aldeias são lugarejos pequenos, e ele dizia: a fome e o frio é que põem a lebre ao caminho. Então a lebre está com fome e com frio, ela deseja comer, ela deseja agasalhar-se. De outra maneira, ela talvez não saísse da toca, porque tinha medo da raposa, tinha medo do lobo. Mas com fome e frio ela tem que sair. Uh, então, quais é que são, o que a gente deveria pensar é quais é que são os objetos de desejo político que nós podemos ter enquanto democratas, eventualmente enquanto progressistas. Uma sociedade harmoniosa, uma sociedade em que as pessoas se tratem melhor, onde haja mais amor e menos ódio, é certamente um objeto de desejo. Ainda muito pouco concretizado, mas é. E então países que tiveram um momento de predomínio de uma linguagem de ódio, se a gente disser, olha, vamos dar estes espaços políticos para uma sociedade que fale mais de amor e menos de ódio, é um objeto de desejo político e eu creio que há aí qualquer coisa, há aí uma intuição de que isso pode funcionar. Mas nós temos que pensar noutros objetos de desejo mais concretos, que passam pela casa, que passam pelo rendimento, que passam pelo tempo livre, que passam pela educação e pela cultura, que passam por ruas das cidades que sejam mais agradáveis, que sejam mais arborizadas, que sejam mais iluminadas, que passa, enfim, pela segurança, pela saúde e pela família, coisas que fazem as pessoas dizer eu quero aquilo, eu quero aquele objeto, eu quero, e se for possível visualizar, melhor ainda, eu quero aquela rua que eu vejo agora só apenas em desenho e que eu quero, através do voto nesta pessoa, através da participação naquele partido, através do empenho conjunto no movimento, eu quero conquistar. Porque quando eu tiver aquilo, aquela rua, aquela escola, aquela biblioteca, aquele hospital, e também aquele parque, aquela natureza preservada, o facto dessas coisas existirem, elas aí sim dão razão para a esperança. Aí sim a gente olha, não é, ao nosso entorno, na cidade em que a gente vive, no país em que a gente vive, e poderá dizer, olha, eu gosto disto, eu gosto disto, eu gosto destas pessoas, eu gosto de viver aqui, eu quero mais disto. É esse caminho que eu creio que é preciso fazer, e que no fundo está, a gente sente, há uma intuição grande que é preciso levar, não entrar necessariamente no assunto que a extrema-direita quer criar para nós, mas inventar outro tipo de assunto, desviar a conversa para outro tipo de assunto, que ele não só é melhor para os democratas, mas é mais positivo para a sociedade como um todo. A única coisa é que eu acho que a maneira como muitas vezes essa estratégia é aposta tem os elementos ao contrário. É pôr primeiro a esperança e depois a esperança contra o medo, depois o amor contra o ódio e depois finalmente podemos começar a trabalhar. Não, não, não é assim. Eu creio que
os democratas e os progressistas têm a obrigação primeiro de mostrar às pessoas o que é que querem fazer e que isso seja um objeto de desejo político, ou seja, partilhado, para que depois a gente comece por conquistar aquelas pequenas vitórias. Cada vitória que a gente conquista, ela deixa como herança duas coisas: a memória da vitória, não é? E os laços de solidariedade que a gente criou para conquistar aquilo. E com isso a gente pode ter outras. E na verdade, se a gente olhar para a história dos movimentos de progresso, o movimento operário ele não nasceu porque os trabalhadores decidiram, olha, é ótimo fazer parte de um sindicato e ter reuniões intermináveis onde a gente discute documentos até às 3 da manhã. Quer dizer, tirando uma minoria muito ínfima de pessoas, ninguém quer isso para a sua vida. O que os trabalhadores fizeram, aquilo que os levou a juntarem-se em sindicatos foi: a gente não quer trabalhar mais de 8 horas. O dia tem 24 horas, 8 horas para trabalhar está bom, 8 horas para dormir está bom, e as outras 8 horas eu quero fazer o que eu quiser. É, aliás, de certa forma, faz sentido que isso tenha nascido com trabalhadores anarquistas, não é? Eu, naquelas 8 horas de sobra, eu quero fazer também o que eu quiser. Uh, Isto é que faz as pessoas entrarem aos milhares e milhões em sindicatos nos quais não entrariam normalmente. As mulheres no movimento feminista também. Certamente não entraram nos primeiros movimentos feministas por vontade de apanhar da polícia, serem presas, serem zombadas, serem humilhadas, etc. Não, mas elas queriam votar, queriam votos para as mulheres. O objeto de desejo político era o voto. Uma vez conquistado o voto, isso deixou uma memória de uma vitória e deixou laços de solidariedade que ainda hoje os movimentos feministas podem dizer: olha, tal como a gente conquistou o voto, a gente pode conquistar outras coisas. E assim vai. Voltando para dentro do agora, agora e mais agora, mas com uma camada que eu, em algum nível, eu acho que tem muito a ver com isso. Eu acho muito bonito como você vai construindo no texto a noção da sabedoria como uma forma de aprimorar a felicidade. E eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso. Numa época de tanto anti-intelectualismo, de tanto ataque aos saberes, de tanta perseguição aos próprios livros, às ideias básicas de democracia e tolerância, o quanto que essa busca pelo saber pode nos fazer mais felizes, ou pelo menos pode dar indícios e nos fazer pensar no que nos faz felizes de fato, mais do que apenas reagir a felicidades que nos são impostas ou vendidas. Uhum. Então, em primeiro lugar, essa é uma missão original, eu diria, primordial da sabedoria, não é? A maneira como a filosofia, quando foi criada, quando foi inventada pelos humanos, justificou a sua própria existência foi talvez uma das mais importantes, que a filosofia serve para chegar à felicidade. Então, um filósofo como o Al-Farabi, inspirado que ele estava por Aristóteles, Platão e outros, não era um filósofo que dizia: vamos estudar filosofia para ficarmos chatos, não é? Vamos estudar filosofia para saber coisas melhor do que os outros e sermos arrogantes. Vamos estudar filosofia para sermos eruditos e ninguém nos entender. Não, aquilo que ele dizia é: a filosofia serve para chegar à felicidade, a felicidade é atingível dentro das nossas vidas, é atingível até coletivamente, através de uma sociedade democrática, e essa é a coisa que eu acho fascinante no Al-Farabi, e ela é tanto mais atingível quanto mais sábios nós pudermos ser. E aí entramos num segundo elemento que eu acho que é muito importante hoje em dia, que para eles nem era preciso dizer, eles sabiam perfeitamente isso que eu vou dizer de seguida. Nós, na nossa sociedade, é que esquecemos muito, é que nós muitas vezes confundimos dados com informação, informação com conhecimento e conhecimento com sabedoria. Todas essas coisas podem ser boas e têm um encadeamento entre elas. Mas às vezes eu vejo gente que, quando tem muitos dados, acha que já tem o poder que os dados dão, não é? Muitas vezes vejo que até quem gosta de políticas públicas tem tendência a ter uma argumentação, uma retórica
muito baseada, muito tecnocrática, muito baseada em dados. Olha, os dados dizem, não é? Eu às vezes digo que isso é a escola de retórica aí no Brasil seria do IBGE, não é? Aqui seria do Instituto Nacional de Estatística, que muitas vezes não convence ninguém. Não convence ninguém porque a porta de entrada da argumentação é a porta dos sentimentos. Todos nós lidamos com a realidade pelos sentimentos. Recentemente eu ouvi uma frase excelente sobre isso. Se a informação bastasse, médico não fumava, né? Exatamente. E já a informação já é algo mais do que os dados, não é? Porque informação é, apesar de tudo, aquilo que tem uma diferença, não é? E, quer dizer, se eu disser que choveu no verão, é diferente de dizer que choveu no inverno, não é? Choveu no verão é mais invulgar e, portanto, há mais informação na frase choveu no verão do que na frase choveu no inverno. Se eu disser naquele ano não choveu no inverno, não é? Isso é informação. Se eu disser naquele ano choveu no inverno, só um dado. Mas mesmo a informação, por muito informados que a gente esteja, não é a mesma coisa que conhecimento. E os antigos sabiam perfeitamente que muito conhecimento não é a mesma coisa que sabedoria. Todos nós, é fácil ver isso, porque todos nós facilmente conhecemos uma pessoa, pode ser assim uma velhinha analfabeta de um lugarejo no interior do estado, que é sábia. Não aprendeu a ler ou aprendeu pouco a ler, mas tem sabedoria. Pode não ter muita informação, pode não ter muitos dados, pode não mobilizar muitos dados, mas tem sabedoria. A sabedoria é uma coisa mais qualitativa e mais de uma ordem da busca quase de uma certa sublimação. Não é? Uh, e ficou fora de moda, curiosamente. No tempo presente, toda a gente acha que tem muita obrigação de ter muitos dados, até porque é fácil coligir, armazenar dados. Toda a gente acha que tem que mobilizar esses dados, também é fácil, os algoritmos tratam disso. Toda a gente acha que é muito importante ter conhecimento, embora o conhecimento nunca houve uma coisa mais fácil de mobilizar, a gente consegue, quer dizer, está sempre na ponta dos dedos, a gente consegue ganhar apostas e fingir conhecimento de um momento para o outro. A sabedoria continua tão difícil como sempre foi. E então há um momento em que a gente tem que saber temperar os algoritmos com os alfarrábios. Não é? Ambos, curiosamente, tanto algoritmos como alfarrábios, têm os seus nomes na origem ligados a dois filósofos de antes do ano 1000. Alfarrábios, do Alfarabi, como já disse, e os algoritmos vêm também de um companheiro filósofo dele de antes do ano 1000, que é o Al-Khwarizmi, de onde vem a palavra algarismo e algoritmo. Nós hoje estamos dominados pelos algoritmos e eu acho que um papel importante que a gente pode ter, até falando com os jovens, com as crianças, é que ainda é tempo, ainda e sempre é tempo da gente entrar, largar um pouco a rede social, entrar num sebo e comprar um livro do século XIX que está ali, que já ninguém se lembra, e ler aquilo, porque aquilo, meia hora passada com um alfarrábio, às vezes substitui uma semana inteira passada nas redes sociais. Porque num a gente, pela diferença, a gente encontra sabedoria e noutro, pela repetição, a gente só encontra dados. E então, uma das coisas que a gente encontra nos alfarrábios, lá está, para voltar ao início, à tua pergunta, e não encontra facilmente nos algoritmos, é essa ideia, que é que a felicidade é uma coisa que existe e pela qual nós devemos sempre lutar, que a nossa felicidade importa, que a gente pode construí-la e que a gente pode se aproximar dela. Não é uma causa desesperada. Às vezes os algoritmos não nos dão muito essa, essa lição. Pelo contrário, às vezes eu vejo que eles só nos dão, às vezes, mais, muitas vezes, desprezo, desânimo e até depressão. Então é bom a gente Certa conseguir angústia, né? temperar essas duas coisas. Uma certa angústia, sim. E Gui, para a gente fechar o nosso papo, me indica um livro. Um livro, Um livro. tanta coisa. Olha, uh, um livro, talvez As Cidades Invisíveis, do Calvino, do Ítalo Calvino, que é parecido com aquilo que eu encontrei
no tal livro do Alfarabi com que a gente começou essa conversa, não é? As Cidades Invisíveis é um livro no qual o Marco Polo conta a Kublai Khan, portanto ao imperador mongol, depois de ele ter vindo de Veneza até à corte do imperador mongol, conta sobre as várias cidades que viu. E são todas essas cidades são imaginárias. A mais bonita delas todas, para mim, é uma cidade chamada Ercília, é um dos contos do livro do Calvino, em que é uma cidade na qual é uma cidade feita de tendas, é uma cidade nómada, e quando os habitantes da cidade de Ercília chegam num lugar, eles montam a cidade, montam as tendas, mas depois eles vão estendendo uns fios, uns laços entre as várias casas da cidade, dependendo do tipo de vínculo que existe entre aquelas casas. Então, se são duas casas de dois amigos, é um fio de cor azul, vamos dizer. Se são duas casas de dois parentes, familiares, primos, é um fio de cor laranja. Se são duas casas de dois amantes, é um fio de cor dourada e por aí vai. E então, passados 10 anos, as pessoas saem de Ercília, vão para o cimo da montanha, com as suas tendas recolhidas, prontas para mudar a cidade de lugar, e ficam na montanha e olham para a planície, para o vale, onde estão apenas os fios com as relações que existiam entre elas na localização antiga da cidade, e quando olham para a cidade, elas pensam aquilo na verdade é a cidade. A cidade não é feita pelos edifícios, a cidade é feita pelas relações, pelos vínculos e pelos afetos e desafetos também entre as pessoas que vivem na cidade. E depois de contar dessas várias cidades ao imperador, ao Kublai Khan, uh, o imperador responde: Mas Marco Polo, contaste de tantas cidades que viste pelo mundo e nunca falaste da tua cidade, Veneza, que toda a gente sabe que é uma cidade bela. Conta-me sobre Veneza. E Marco Polo diz: Não, mas eu, na verdade, enquanto falei de todas, eu estive sempre a falar da minha cidade de Veneza. E de certa forma é assim, não é? Quer dizer, a gente quando fala da cidade vai de certa forma impregnado pela cidade que mais nos conformou, não é? Eu quando falo de cidades eu falo sempre de Lisboa, ou talvez fale ainda mais da aldeia, não é? Do tal lugarejo de onde veio a minha família, que se chama Arrifana, que praticamente ninguém conhece, há várias com o mesmo nome e a minha quase nem aparece no mapa, Fica eh, onde? mas que é numa região de Portugal que se chama Ribatejo. É, enfim, uma região que acompanha o curso do Rio Tejo. O Alentejo está além do Tejo, o Ribatejo está em cima do Tejo. E a minha aldeia é daí e é, enfim, o primeiro lugar através do qual eu pensei no mundo, até porque era muito isolado e como era isolado eu passava a vida com uma fantasia acerca de será que um menino na China, do outro lado do mundo, está neste momento a pensar na mesma coisa que eu estou a pensar. E, na verdade, olha, lá está a tal coisa que eu acho que quando a gente se aproxima da sabedoria antiga deve fazer por criar, que é a ideia de que a filosofia não é uma coisa para os filósofos. A filosofia é uma coisa que nasce em nós, em crianças. Portanto, essa ideia que uma criança pode ter, e há muitas de nós que tiveram, se calhar gente ouvindo isto pode lembrar-se da sua infância e lembrar que quando vivia na sua infância também tinha esta ideia, é algo que faz de nós todos, de certa forma, irmanados, não é? Ou irmãos, e que fez de nós, enquanto éramos crianças, filósofos. Nós, de certa forma, todos nós fomos filósofos e depois esquecemos e temos vergonha de o ser. E se pudermos recuperar um pouco isso, certamente vamos também criar as condições para que haja muita banalidade e muita trivialidade dita enquanto filosofia, mas talvez também alguma sabedoria e pelo menos mais dispersa. Vamos dar permissão às pessoas para sentirem que essa tal felicidade que a filosofia promete, ela está ali ao seu alcance. Tavares, muito obrigado pelo papo. Obrigado, Rodrigo. Agora e mais agora, de Rui Tavares, chega aos leitores pela Tinta da China Brasil. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos.
Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui 2 semanas.